Olá, amigos, estamos de volta com o nosso curso online da Vox Idiomas. E nós estamos estudando os tempos simples. Na nossa última aula, nós já começamos a estudar o passado simples, aliás, nas nossas duas últimas aulas, falamos da forma do passado simples para verbos regulares e irregulares na forma afirmativa. Agora nós vamos dar sequência falando na forma interrogativa. Agora melhorou. Melhorou, sabe por quê? Porque não há nada de irregularidade na forma interrogativa. Irregularidade de verbo em inglês no passado só existe na forma afirmativa. Quando eu estou afirmando, aí eu acabo tendo aquela fórmula irregular. Agora, na forma interrogativa, não. Na forma interrogativa é muito simples. A velha fórmula sujeito, verbo no infinitivo sem o to, e o auxiliar do passado na frente. Estão lembrados que a gente precisa colocar um auxiliar na frente do sujeito para indicar que é pergunta e indicar o tempo em que está essa pergunta? Eu já disse isso lá atrás, quando a gente estava estudando a forma interrogativa do presente. Eu falei que a gente coloca do na frente da mesma frase e ela vira pergunta no presente. No caso do passado, a gente coloca did na frente da mesma frase e ela vira uma pergunta no passado. Ora, eu quero que você preste bem atenção, que não tem mais ED no verbo, não tem mais nada de irregular no verbo, não troca letra nenhuma, não muda de palavra nenhuma. Na verdade, o passado, a forma interrogativa é feita a partir da fórmula básica. Sujeito, verbo no infinitivo sem o to. Colocando did na frente, é passado. Colocando do na frente, é uma pergunta no presente. Então, vou dar um exemplo para você aí, se você observar o nosso quadro, você vai ver, Did I work? Did you work? Ora, olha lá, I work não me diz se na verdade, eu poderia até falar assim como um americano fala quando chega no Brasil, eu trabalhar. Eu não sei dizer se é eu trabalhei, eu trabalhava, eu trabalharei, eu trabalho. Ora, na verdade, se eu quiser fazer a forma interrogativa, eu tenho que colocar o auxiliar e agora sim eu posso transformar a nossa fórmula básica numa pergunta no passado. Ora, se eu quero perguntar a você se você trabalhou ou se você trabalhava, did you work? Agora, se eu quiser perguntar se você trabalha, do you work? Então, repare a importância do auxiliar que nós temos falado o tempo todo para você ao longo do nosso curso. Neste caso, a mesma frase, quando eu coloco did na frente, na fórmula básica, vira uma pergunta no passado. E não há nenhuma diferença quando você chega lá no he, no she e no it. É melhor do que o presente, O presente tem do, mas depois tem um does lá na terceira pessoa. No caso do did não tem nada, não coloca nada mais, é did de cima e embaixo. Ora, e aí, se você reparar mais uma vez nesse nosso quadro aí, repare muito bem, se eu não colocar o sujeito, vamos imaginar que a gente apagou a coluna I, you, he, she, it dali da nossa tela. Se sobrar did you work, did you work, did you work, did you work, como é que você vai traduzir essa frase? Você nunca vai saber se eu trabalhava, perguntar eu trabalhava, você trabalhava, ele trabalhava. Nós temos que colocar o sujeito de qualquer maneira. Então, o sujeito em inglês é imprescindível para que a gente possa dar a tradução adequada. Imagine lá no we, nós, Se eu não colocasse o we, como é que eu vou saber a diferença entre eu trabalhei, você trabalhou e nós trabalhamos, como forma de pergunta? Tem que colocar o nós, tem que colocar o vocês. Então, não se esqueça disso. O auxiliar indica que é pergunta quando vem antes do sujeito. Então, você não pode deixar de colocar o sujeito. Você tem que colocar o sujeito e esse auxiliar, além de indicar que é pergunta quando vem antes do sujeito, indica o tempo daquele verbo que está no final, só que para indicar que o tempo é passado, o auxiliar correto é did. Espero que você tenha entendido a nossa aula e até a próxima aula do nosso curso online da Vox Idiomas.